Oi pessoal, sou o Alphaloud e hoje vou falar sobre o Tangzhou Zetianwu. A Tangzhou é uma marca na qual eu já fiz análise aqui no canal, que foi do Xiaomi, e foi um fone que eu deixei um destaque especial para ele por ser um fone muito diferente dos outros que eu já testei na casa dos R$ 200. Era um fone que tinha uma pegada mais íntima, com um foco nos médios muito interessante, em que realmente essa região se destacava de todos os outros fones que eu já testei até hoje. Inclusive, para mim é uma das referências no canal em termos de médios bem definidos e bem encorpados e assim bem envolventes. De vez em quando a Tangzhou se atira em fones que têm preços muito diferentes dos outros. Teve também o Yuan Li, que está na casa dos 500 a R$ 600, e agora trouxe o Zetianwu, que é um planar magnético de 14,5 mm, e já chegou logo para concorrer contra 7 Hz Timeless, o Soundless Dioko e o Shure S12. E também tem outros aí como o Terren Kirin, o Raptgo, o Hukex e o Muse Hi-Fi Power. E já adianto para vocês, gente, chegou batendo na porta assim tranquilamente. E vamos falar sobre os aspectos físicos. Ele tem uma apresentação muito luxuosa em termos de unboxing. Você tem uma caixa enorme com uma case sensacional. Tem uma folhinha com a apresentação também do Zetianwu. Lembrando que Zetianwu é a única imperatriz que tivemos na China, então já é uma apresentação assim para mostrar que é um fone único, né? Então, além disso, você tem, como eu disse, uma case linda, espaçosa, na cor vermelha, muito boa a case, e você tem aqui alguns pares de ponteiras, 3 pares de ponteiras balanceadas, que seriam as mais equilibradas, 3 pares de ponteiras que aumentam os graves, e tem um par de ponteiras que seriam de espuma. Lá tá traduzido em inglês que seriam de espuma, só que eu acho que a Tangzhou, no momento que criou o fone e colocou a ponteira de espuma, deve ter visto que não deve ter ficado muito bom a sonoridade e decidiu colocar ponteiras, mais um par adicional aí de ponteiras. E ele vem com, como eu disse, a ponteira que já vem com o fone. E eu não gostei muito dessa ponteira, eu achei ela um misto de P e M, não curti muito não. E já vou tecer minhas críticas aqui em relação a isso. Fisicamente, o fone ele é bem bonito, só que de todos os outros planares ele tem a construção mais barata. Você tem aqui um fone que não tem construção de metal, não tem um corpo mais sólido em relação ao próprio Soundless Dioko, que é bem mais barato. Então, tipo, o que parecia mais caro no Xiaomi, aqui no Zetianwu parece bem mais barato. E é uma coisa que, para mim, pecou nessa questão. Tá, tudo bem que é um fone leve, é bem conveniente, junto com o cabo dele, que inclusive é excelente, é bem robusto, passa muita segurança. Amei o conector desse cabo. Tem um separadorzinho também. E outra crítica que eu já vou tecer é que as ponteiras de aumento de graves são muito curtas na inserção no bocal, pois não tem tamanho para esse bocal e eu sofri muito para colocar, muito mesmo. Enquanto as outras são mais fáceis, assim com o pé na roda você consegue colocar as ponteiras. Já de aumento de graves eu sofri, sinceramente, foi assim. Olha, se eu passei mais de 7 minutos para colocar a ponteira, eu acho que foi muito. E eu acredito que são as mesmas ponteiras que vem no Xiaomi. Eu tenho a mesma cor, inclusive, do material. E assim, fora isso, pelo menos tem um ótimo conforto, encaixe, e o isolamento é bom, é bom. Não posso dizer que ele é médio, nem que ele veda totalmente, mas ele tem um isolamento bacana até. Eu acho que ficou faltando também um paninho para limpeza e uma escovinha. Eu acho que não ia matar não, porque se você for ver o tamanho da case, cabe tranquilamente. Então, e sobra, inclusive, o fone. Então, não sei, eu acho que foi o que faltou e são as minhas críticas que eu tenho em relação a isso. Pois para mim, ele
Com uma apresentação bem luxuosa, ele dava para colocar um pouquinho mais de acessórios. Mas vamos para o som, que é o seguinte, gente. Eu tenho ansiedade, eu tenho um problema de ansiedade e os problemas na cabeça aqui, e aí chegou o Zetion. Engraçado que os Correios andou de uma casa para outra só para me entregar. O Zetion entregou 2 casas um pacote, aí pegou o carteiro, entrou no carro e andou só mais um pouquinho só para me entregar o Zetion. Não entendi, foi nada. Mas enfim, e quando eu abri, já sabia que ia ser uma apresentação bem luxuosa pelo tamanho da caixa e tal. E quando eu comecei a ouvir, eu juro para vocês, quase me esqueço de fazer análise, pois ele é um fone que, se eu for resumir para você, é um fone tão agradável, tão musical e tem aquilo que eu gosto em um tuning. Você junta isso, eu esqueci meus problemas por algumas horas quando eu fui ouvir o Zetion. É um fone sensacional. Assim, o tuning dele bateu do jeito que eu gosto. Se eu fosse adiantar para vocês, ele para mim é uma versão mais barata e com mais subgraves do Audio Dream Surgery, que é um fone que é bem técnico, é um tuning sensacional e só que ao mesmo tempo ele não tinha tantos subgraves assim. Então ele já puxava mais para o lado de uma neutralidade com uma eufonia e tecnicalidades assim que casam perfeitamente. E o Surgery não tem nenhum desbalanço que eu posso dizer, nossa, eu acho que tem algo aqui que não tá bom e eu vou criticar. Não, eu achei que ele me trouxe assim, o conjunto perfeito para uma sonoridade neutra, técnica e musical. Aqui já é puxado mais para o V. E aí eu vou falar aqui dos graves dele. Os subgraves dele são maravilhosos. São aqueles subgraves do jeito que eu gosto, assim, que tremem quando eu vou ouvir um grave. Assim, vou ouvir Kendrick Lamar, Post Malone, até na bagaceira Matuê também. E fora o que tem para olhar nos graves na minha playlist de teste, vou deixar na descrição caso vocês se interessem no que eu ouço para testar os fones. Os graves tremeram aqui, assim, gostosos demais. Uma carne com gordura. Já comparando assim com o Shure S12 e o Soundnote Dioco, o S12 é um pouco mais técnico. Ele tem uma melhor distribuição do bumbo na separação. É um pouco mais assertivo por ter uma pegada um pouco mais equilibrada do que a do Zetion. Mas pensa comigo, vou fazer essa analogia aqui. Os graves do Dioco e do S12 são como um frango grelhado fit, aquele oréganozinho aqui e tal. E os graves do Zetion são uma picanha gordurosa, gostosa, com você vendo o sal grosso pingando aqui assim. Meu filho, eu prefiro 1000 vezes a picanha. 1000 vezes, cara, porque o grave cheio, carnudo, do jeito que eu gosto, do jeito que eu gosto. Eu tô falando até empolgado, gente, porque é muito bom. Chega, deu água na boca só de pensar em picanha e nos graves do Zetion. Sério mesmo, porque são graves muito bons para mim, do jeito que eu gosto, assim. E tem boa textura, tem boa definição. E ele só não é mais técnico do que o S12, o Shure S12, Let Shure S12, enfim. E você tem aqui nos médios, basicamente tem a mesma quantidade do Dioco e do S12, só que ele parece que por ele ter mais graves, ele vai numa pegada mais quente e ele parece que tem um pouco mais de peso na voz, ele não parece ser tão seco, uma voz mais ressecada, sabe? Não que seja ruim no S12, longe disso, é sensacional, e ótima textura inclusive, mas aí vai naquela pegada mais quente que eu gosto em um tuning, pensando em fones mais baratos aí, um Kabia Little Kill de headphone, um AKG K361, um fone na casa dos $80, do Titan S, assim, e outros que tem uma pegada um pouco mais energética, mais explora essa temperatura mais quente de um tuning, o Let Shure D13, que é um fone que eu gostei muito. Então ele vai assim muito bem, o crunch da guitarra é bem pronunciado, mesmo tendo uma sonoridade mais em V. Você tem ótima definição das guitarras
nas vozes tanto masculinas como femininas, o piano também, piano muito bom também, e um excelente timbre, muito natural esse fone, e já puxando também com a musicalidade. Se você já viu o meu review do Audio Dream Surgery, vai ver que eu falei sobre os agudos, eles terem uma ótima definição, não terem um pina gain elevado para mim, e junta isso tem uma extensão lá na casa dos 10 até os 15 kHz, que não vai tanto para o arejamento, só que vai lá no tilintar do prato de bateria, que é do jeito que eu gosto também. Você tem uma sensação mais física nesse prato de bateria, por isso ele tem uma pegada um pouco mais apimentada, menos do que no Surgery, tá? O Surgery é bem melhor tecnicamente, até mesmo nessa questão dos agudos. E também tem o fato dos agudos do Z1U eles terem uma pegada um pouco mais limpa, só que ele vai numa pegada um pouco mais crisp, digamos assim, um pouco mais, como eu disse mesmo, traz um pouco mais de tilintar comparado com fones mais relaxados e musicais. Então é um diferencial de um fone mais eufônico, planar, pois, por exemplo, o Dioco e o S12 eles exploravam isso de tal forma que trazia uma aspereza na qual eu não curti tanto, e isso acabava esfriando um pouco mais a apresentação do som, do tuning. Mas aí, como eu disse, diferente do S12 e do Dioco, o Z1U ele não tem tanto arejamento quanto os outros dois. E junto a isso você tem nas tecnicalidades a separação de instrumentos, que é boa, é um falante rápido também, só que junto a isso, como eu disse, os graves não tem tanta precisão na separação de instrumentos em relação a esses outros dois, porém eu prefiro 1000 vezes os graves dele aqui em vez dos outros dois, pois tá no jeito que eu gosto. Os médios eu prefiro eles, pois eles trazem uma naturalidade, bom timbre, não trazem aspereza, e você tem aqui nos médio agudos e agudos uma sensação mais limpa, menos forte de pina gain em relação a outros fones que tem um pina gain elevado, e uma sensação menos áspera em relação ao Dioco e ao S12. E você tem o benefício de ter ainda o tilintar um pouco mais apimentado dos pratos de bateria, que traz um pouco mais de textura, de definição, que é do jeito que também gosto. Uma pena que a imagem do fone ela não é tão expansiva assim. Ele tem uma profundidade bacana até, mas ele não tem uma sensação mais espacial quanto a dos outros. Óbvio, os fones planares que eu estou mencionando são mais chapados, mas ele ainda tem aquela coisa do Z1U ser mais, sabe, mais íntimo. Então, pessoal, para concluir, eu acho que já ficou claro para vocês de que o Tangzu Z1U é o meu fone planar magnético preferido na casa dos $200. Também vai acabar se tornando o fone preferido na casa dos $200 em geral. Para mim superou o Moondrop Kato, por mais que o Kato seja técnico, é muito bem definido nos agudos para um falante dinâmico apenas. Eu não consigo mentir e dizer que o Kato ainda é meu fone preferido, pois o Tangzu Z1U acabou me remetendo ao Audio Dream Surgery, que é um fone que faz o Kato parecer fone de criança. Basicamente, se eu fosse recomendar um fone musical que tem todas as características de um bom planar e que tenha graves assim muito fortes, bem carnudos, bem gostosos, eu ia sugerir o Z1U. Agora, se você quer um pouco mais de respiro, um pouco mais de espaço entre os instrumentos, um pouco mais de arejamento mesmo, o Dioco, que é mais barato, o Lecture S12, são opções melhores nessa questão. Mas aí você abre mão de um fone que é mais all-rounder, tem uma pegada mais quente, é mais envolvente, musical, gostoso demais de ouvir, não tem muito para onde escapar em relação a outros planares que tentam trazer tecnicalidades, mas acabam assim exagerando um pouco na questão da aspereza. E aqui eu não enxergo isso
no Z1U. Tudo bem que é um fone que tem, tem construção mais barata do que todos os outros planários que estão vindo, mas ele para mim compensa muito na questão de som. Então para mim o Z1U é hoje a maior recomendação que eu posso dar nesse canal, é a melhor recomendação que eu posso dar em um planar magnético e é a melhor recomendação que eu posso dar em termos de custo-benefício, porque na casa dos R$800 a Tangzu conseguiu trazer um tune que me remeteu a um fone de R$3.400. Claro que não é melhor do que o Audio Dream Surgery, longe disso, mas tonalmente era aquilo que eu queria no Surgery. Se você quer esse fone, vou deixar o link na descrição caso vocês se interessem na loja da Tangzu, que me enviou muito gentilmente. E muito obrigado, Tangzu, por terem me mandado esse fone, pois que experiência sensacional. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, colaborem assim que possível. Se vocês têm mais dúvidas em relação ao Tangzu Z1U, comenta aqui embaixo que eu vou responder todos vocês. E um forte abraço, gente. Cuidem-se bem.